No quadro Seus Direitos de hoje, o assunto é testamento vital. Muita gente não se preocupa com isso, nem pensa nessa situação, mas optar por viver ou não em casos extremos é amparado por lei e é preciso respeitar a decisão do paciente. Muita gente não gosta nem de ficar pensando muito nisso, mas você já parou para refletir o que faria caso tivesse alguma doença terminal? Lutaria por todos os tratamentos possíveis, enfrentando possivelmente algum sofrimento, ou iria preferir seguir o curso natural da vida? E é para situações como essa que existe desde 2012 uma resolução que possibilita a cada um deixar esse tipo de escolha registrada em um testamento vital, que deve ser feito pela pessoa ainda enquanto estiver apta a fazer uma escolha como essa de forma consciente. O testamento vital é um documento, um termo em que o paciente assina as suas e declara as suas diretrizes antecipadas de vontade, ou seja, a forma com que ele quer ser tratado e aqueles tratamentos aos quais ele não deseja ser submetido. E isso é passado ao médico assistente para que o paciente seja tratado de acordo com aquilo que ele desejava. Mas mesmo após ser regulamentado, o documento ainda não é aplicado na rotina de muitos hospitais. Alguns médicos dizem que tem uma certa insegurança jurídica, um medo de serem processados pela família dos pacientes. Mas por causa dessa falta de lei sobre o assunto, alguns pacientes que deixaram claro que não tinham medo da morte e sim de ficarem sofrendo no leito de uma UTI, acabam tendo que enfrentar justamente esse tipo de situação, pela luta dos profissionais de saúde em manter os princípios da medicina. Sempre é preciso dar prioridade àquilo que o paciente escolheu enquanto em vida consciente. Entretanto, nós não temos uma legislação e, obviamente, também que em situações de urgência nós não conhecemos as diretrizes antecipadas de vontade. E aí vale o Código de Ética Médica, que é fazer de tudo pelo paciente e resguardando o princípio de que a vida é um bem comum, é o bem maior de cada cidadão e do Estado. Só me corrigindo que eu falei que existe uma lei, na verdade não existe uma lei, existe uma regulamentação do Conselho em relação a essa situação toda. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado especialista em direito médico, Ricardo Mendonça. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Ótimo. Não existe uma lei, né? É uma regulamentação. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 1995, desde 2012. Essa resolução, ela não tem força para a população. Ela é uma resolução que orienta as condutas dos profissionais médicos. E essa resolução, ela vem esclarecendo quais são as diretivas antecipadas de vontade, vem detalhando ele como testamento vital e como mandato duradouro. E as condutas dos médicos em relação a esse paciente enquanto consciente ainda. Existem duas situações, então, o testamento vital e esse mandato duradouro. Explica pra gente qual a diferença entre os dois. O testamento vital, o paciente irá declinar, irá expor quais os tratamentos ele deseja ou não ser submetidos em caso de terminalidade. O mandato duradouro, ao invés de ser produzido um documento onde conste essas vontades ou não, ele nomeia uma pessoa de sua confiança para que ela venha determinar, direcionar os tratamentos a serem experimentados nesse paciente. E pode ser da família ou não? Pode ser da família ou não, vai nomear um procurador. O que a gente sempre orienta é que o paciente, ele, no momento de fazer esse testamento vital e esse mandato duradouro, que ele esteja acompanhado de um médico para que seja esclarecida todas as dúvidas e seja feito da maior amplitude possível, e também de um advogado para esclarecer os efeitos desse documento. Ele é de cumprimento obrigatório. Esse documento ele visa também que não se pratique eutanásia ou uma distanásia. A eutanásia seria o quê? O abreviamento da vida desse paciente. E a distanásia, o prolongamento com métodos, com terapias que não são úteis. Então, às vezes, o paciente ele não quer que a vida dele, o sofrimento seja prolongado com medidas que não surtirá o quê? Em benefício do seu bem-estar. Então, ele
dispensa a utilização, o que nós precisamos de ter em mente é o seguinte: o paciente ele não pode deixar de ser alimentado e nem de ser hidratado. O testamento vital e o mandato duradouro, eles funcionam como instrumento de que a pessoa tenha sua morte natural, que ela não seja nem prorrogada e nem abreviada. Por exemplo, vamos ter uma ideia aqui, seria uma reanimação, uma parada cardíaca. Se a pessoa falar que ela não quer ser reanimada em caso de parada cardíaca, não pode fazer a reanimação. Como é que fica, Ricardo, em relação ao juramento dos médicos? Né? Porque eles fazem o juramento na hora da formatura de que eles não podem deixar a pessoa morrer. E como é que fica? O direito pessoal, a autonomia de vontade do paciente, ela deve ser respeitada. A questão, o paciente ele não pode, as terapias ordinárias comuns devem ser dispensadas a esse paciente. O que não se pode fazer são terapias que não trará nenhum benefício para ele, que apenas prolongará a sua vida. Então, quer dizer o quê? Ele não pode ser entubado, ele não pode ser mantido vivo por aparelhos. Então, o médico, pelo código de ética dele, ele deve utilizar dos meios necessários a manter a vida com qualidade. Então, a partir do momento que se utiliza recursos que não tragam benefício para o paciente, ele tem o direito de não ser submetido e de ter a sua morte natural. Outra situação, o médico pode sofrer alguma sanção? Porque às vezes os parentes ficam muito revoltados, né, em casos assim. O senhor que acompanha esse caso, como é que funciona isso? E o médico pode ter alguma sanção? Não pode ter nenhuma sanção. A resolução do Conselho Federal, ela foi até muito feliz nesse ponto. Ela é expressa, havendo dúvidas ou conflitos entre médicos ou entre médicos e parentes, o caso deve ser levado para o comitê de ética e de bioética do próprio hospital. Caso o hospital não tenha um comitê interno de ética, deve ser levado ao Conselho Regional, que decidirá sobre manter esse paciente vivo com meios que não lhe trará nenhum benefício ou que seja cumprida a diretiva antecipada de vontade. É preciso que o paciente, quando escolha isso, o faça de plena consciência. Não precisa fazer uma escritura pública em cartório, ele pode pedir que conste do prontuário. Entretanto, se o paciente ele vem com um tratamento prolongado, ele já sabe quem é o médico assistente dele, ele pode pedir que esse documento seja anexado ao seu prontuário, para que todos dele tenham conhecimento. É um documento para tratamentos, pacientes em terminalidade, ou seja, a gente pressupõe que esse paciente ele já esteja em um longo tratamento, em um sofrimento. Em caso de urgência e emergência, é inevitável, né? Não contempla um estado de terminalidade, um acidente ou alguma questão imprevisível. Não tem como, imprevisível, prever isso aí. Situação complicada, hein, para vocês? Muito. Muito obrigada pela presença aqui, por tirar essas dúvidas, algo que as pessoas ainda não têm tanto conhecimento, mas que a gente busca aí trazer essas informações. Muito obrigada pela presença. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu conversei agora com o advogado especialista em direito médico, Ricardo Mendonça.